Fala, turma. Testando aqui hoje uma nova forma, um novo horizonte de análise para soltar no domingo ou segunda-feira, com uma perspectiva de mais longo prazo, de enxergar um pouco a floresta em vez da árvore, aqui no nosso day trade. Então, vindo para o gráfico do E-mini S&P, a gente viu que sexta foi pesado, fechou pesado. A gente olhando aqui o gráfico diário, desde o dia 4, a gente pode dizer que deu uma mudada na cara, uma mudada no cenário. A gente vinha desde dezembro num canal de alta, que eu já falei nos stories essa semana, eu falei anteriormente. Ele vinha sendo muito bem respeitado em cima, né, de dezembro até março. Embaixo teve algumas, aí depende de onde a gente desenha exatamente, mas teve algumas rateadas, perdendo efetivamente e fechando abaixo com vontade num candle feio lá no dia 4, tá? E aí, algo que me chama, a gente está, para mim, entrando num momento de atenção, pois a gente está fazendo um segundo fundo aqui desde dezembro, desde outubro do ano passado. A gente não tinha essa situação que a gente tem aqui de dois fundos inferiores, certo? Um topo, a gente veio aqui no 26/3, tinha feito um topo último, a máxima histórica, fez um fundinho, rateou para fazer uma máxima histórica e caiu, né? Perdendo o canal. Aí a gente fez um novo topo e fez uma mínima abaixo da mínima anterior. Então, ou seja, são dois fundos abaixo, né? Topos e fundos descendentes aqui. A gente poderia, eu comentei no começo da semana que a gente podia dar uma lateralizada, mas agora a gente pode estar no curto prazo configurando uma pequena correção, tá? A gente vinha aqui, eu gosto muito de ver o OBV, que é o Unbalanced Volume, que é o saldo do volume. Ele está meio de lado aqui também, não dando muita dica do que pode acontecer. Então, essa semana ela é mais tranquila em termos de indicadores. Tem vendas no varejo segunda, mas depois famigerados indicadores de inflação que a gente tem tanto esperado, não teremos. Então, macroeconomicamente sim, mas a gente viu que a sexta fechou com aquecimento, questões geopolíticas, que teoricamente foi o que deu a chacoalhada. Então, o fato de ter uma agenda tranquila não quer dizer que não podemos ter sacolejos. Lembrando que já está rolando a temporada de balanço nos Estados Unidos. Ainda temos bancos essa semana, as empresas de tecnologia serão mais para o final do mês, última semana de abril. Mas então isso, no diário o que a gente está vendo é isso, tá? Eu marquei aqui a região do 125, que foi topo e já foi fundo. Tendo perdido, a gente perdeu a região do 172 na sexta, e isso vai dar margem a uma escorregada até o 125,30, exato, que essa região entrou, o preço entrou numa nova região de valor ali, pelo 172, depois o 163, então ele pode pelo menos chegar até aqui, ou cenário ruim naturalmente pode rasgar, né? Mas o fato é que isso já foi topo, já foi fundo, então a gente poderia vê-lo dando uma engasgada aqui. Guarda esse número que depois eu falo de novo nele. E a região dos 5.000 aqui, a gente teve enrosco na subida e depois um pullback. E depois o 4.900, tá? Se a gente passa para o semanal, olha que a gente vem para o gráfico semanal, então, mais ou menos nessa, continuando, mostrando o que eu falei dos fundos, topos fundos descendentes, também aqui fica mais fácil de ver que desde outubro a gente não tinha dois candles, como a gente está vendo aqui agora, dessas últimas 2 semanas, né? Dois candles vermelhos, dois candles de queda seguidas nessa intensidade, tá? Ao mesmo tempo, olha aqui, fica também muito mais clara a puxada que a gente teve desde outubro. A gente puxou praticamente sem correção. Então, isso, uma puxada muito forte da margem a quando eventualmente acontece uma correção, a ser uma correção de uma magnitude proporcionalmente grande também, né? Então aqui, ó,
a gente teria o primeiro Fibonacci, primeira retração aqui no 5.075. Lembra que a gente tem a média móvel aqui de 20 períodos que eu gosto de usar como referência de tendência, que está lá no 5.043 mais ou menos. Então, independente desses valores ou da precisão desses valores, o que a gente consegue perceber aqui é que, mesmo sem desconfigurar a tendência de alta, a gente ainda tem um espaço para ampla correção e muitas vezes nesse tipo de momento o mercado fica esperando uma motivação. Às vezes a gente não nem entende por que que tá, mas é aquilo, todo mundo, muita gente com o dedo no gatilho e quando menos espera, volta, mas não necessariamente vai ser uma mudança de tendência. Mesmo que no diário a gente tenha assuma aqui uma tendência de baixa, a gente pode vir a formar um canalzinho de baixa, a gente já dava para desenhar aqui dois e foi respeitado, né? Dois topos ali já foi respeitado uma vez, então a gente pode dizer que está começando a se configurar o canal aqui, mas falando no longo prazo, ainda há espaço para que aquela tendência de baixa no diário seja só uma correção dentro dessa tendência maior. Ok? Aqui é um mensal que eu fiz um post no Instagram na segunda-feira, que eu acho bem interessante também aqui, muito mais longo, pegando o fundo do março de 20 na pandemia e o topo anterior, que foi janeiro de 22. Ele enroscou, ele teve enroscos exatamente nas projeções de Fibonacci, aqui na região do 4.400, depois cravou lá na região do 807. Eu falei para vocês decorarem os 5.125 que eu marquei aqui no diário. Ele foi topo, foi máxima e depois, por alguns dias, depois segurou nele duas ou três vezes. Vocês veem no mensal que ele era realmente uma das projeções, certo? Quando eu fiz o meu post, ainda estava comentando, estava mais para o alto, mas sem coisa desembestada ainda. Eu comentei lá no 300 e tantos, eu comentei do 544, mas a gente vê aqui também que ele rasgou o 125, ó, quantos meses seguidos? 5 meses seguidos de alta, certo? E ele tinha subido no mensal sem testar, sem fazer um novo teste na região do 25, do 125. Então seria bem plausível, ou até nada estranho, a gente ver uma engasgada nessa região aqui, certo? Naturalmente, se houver, falando de algum evento discreto, né, não econômico, uma guerra, enfim, intensificação de problemas outros, tal, naturalmente esse tipo de região pode ser rasgada, certo? Porém, pelo que a gente viu até agora, essa região do 125,30 poderia eventualmente funcionar como um suporte. Então, poderia até, a gente de repente poderia ver um teste aqui e aí eventualmente voltar para dentro desse canal, né? Daqui dá para fazer, com isso a gente consegue fazer diversos exercícios de projeção, né? O fato aqui também, voltando ao diário, é que ele não conseguiu retomar aquele canal de alta, né? Então a gente pode sim, essa semana, trabalhar dentro desse canal de baixa. Então, independente de números em si, isso a gente pode ir falando e conversando durante a semana. O que eu acho importante a gente deixar sinalizado hoje é essa mudança de cara, certo? A gente vinha muito decidido para cima, mesmo com incertezas de mercado, incertezas de FONC, taxa de juros, etc. O preço vinha subindo e, tecnicamente, para quem não estava acompanhando nada de notícia, etc., a gente era até melhor, né? Que a gente via de vez em quando lateralizava, mas ele sempre teve dificuldade de cair. Ele nunca teve força para dar aquela corrigida, impressionante, algumas vezes inclusive, né? E nesses últimos dias, nessa última semana e meia, a gente viu essa mudança. Então, a mensagem final aqui para que eu gostaria de deixar é tomar cuidado, que no curto prazo, sim,
podemos entrar numa tendênciazinha de baixa, embora, como eu mostrei, não desconfigure a de longo prazo, é longe ainda de desconfigurar a de médio e longo prazo, porém ficar ligado, pois a gente via a venda com dificuldade de deslocar para baixo, e agora a gente está vendo mesmo uma compra muito ativa não conseguindo deslocar para cima. Então, importante refinar entender bem as regiões no dia a dia e também refinar as táticas e ficar de olho, ok? Que esse aumento de volatilidade naturalmente demanda um ajuste para a gente em tamanho de stop, em eventualmente ficar mais quieto para observar o comportamento, né? Então, basicamente é isso. Cuidado, vamos acompanhando aí, especialmente os dias que tiver coisas relevantes, eu vou colocando nos stories. Espero que funcione, que tenham gostado desse jeito e podem deixar comentários aí, quaisquer dúvidas, enfim, como sempre, estou à disposição. Ok, turma? Então é isso. Abraço, ótima semana, ótimos treinos para todo mundo.